Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje estaremos falando sobre Jonas, que se encontra em 1 Jonas, o chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus, ele nos chamou para uma grande obra. Ele nos chamou para uma obra específica. Só que às vezes a gente se envolve em tantas coisas que a gente acaba aqui não fazendo a vontade de Deus, o que Deus pediu para que a gente fizesse. Aqui Deus ele deu uma ordem para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. Mas Jonas, por desobediência, por não querer fazer o que Deus estava mandando, ele foi para outra cidade. E quando ele estava fugindo de Deus, indo para aquela cidade, ele entrou num navio. E ali havia pessoas, várias pessoas, que não tinham nada a ver com aquele problema de Jonas. Mas Jonas entrou naquele navio. E a partir do momento que Jonas entrou naquele navio, começou uma violenta tempestade. Deus mandou uma tempestade violenta sobre aquele navio. E as pessoas começaram a se perguntar por que daquela tempestade. Por que estava acontecendo aquilo? E eles acabaram que jogando sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por quê? Porque Deus ele não vai fazer com que você pague pelos erros de outra pessoa. Deus não vai fazer você pagar pelo erro de outra pessoa, pelo que outra pessoa está deixando de fazer ou está fazendo de errado. Então Deus ele é justo. Então aquela sorte acabou caindo sobre Jonas, que realmente era ele que estava causando aquela tempestade.
aquele sofrimento naqueles marinheiros. E eles acabaram que jogando Jonas para fora do barco. E a partir do momento que eles jogaram Jonas para fora do barco, aquela tempestade cessou. Porque às vezes Deus ele manda a gente para um lugar e a gente quer fazer outro. Aonde você não quer é onde Deus vai te colocar. É onde Deus vai mandar você ir. Porque não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Não é a minha e nem a sua vontade, é a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer uma obra específica. Ah, não, porque eu quero fazer isso. Não, porque eu quero fazer aquilo. Nós devemos perguntar se é isso que Deus quer que façamos. Muitas das vezes a gente se envolve em muitas coisas, né? Em querer fazer um monte de coisa e acabamos que não cumprindo a vontade de Deus, o que realmente Deus quer que a gente faça. Às vezes Deus fala pra gente fazer tal coisa e a gente fala, não, Deus, isso não, eu acho que isso não tem nada a ver, poderia ser isso, e a gente acaba que fazendo o que a gente quer, não o que Deus quer. E é onde a gente começa a passar por dificuldade na nossa vida, no nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa casa. E a gente não entende por que aquela tempestade está vindo, se está tudo bem, se você tem feito a vontade de Deus direitinho, se você tem servido a Deus direitinho, mas você não entende o porquê daquela tempestade, o porquê daquela situação. Você não entende por que aquela luta está passando, você está passando por aquela luta. Por que aquela luta chegou na sua casa, na sua vida, nos seus filhos? É onde a gente tem que parar para pensar o que a gente está fazendo ou o que a gente está deixando de fazer. Porque Deus ele é fiel em tudo que Ele faz. A obra que Ele faz na nossa vida é perfeita. E muitas das vezes a gente fala, ai meu Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Se eu estou seguindo o seu caminho, eu estou fazendo tudo o que o Senhor pede, o que o Senhor fala na palavra. Só que às vezes a gente está deixando de fazer o que Deus quer que a gente faça. Né? E Deus, Ele prova os nossos corações. Às vezes também, quem a gente não quer ajudar, são esses que Deus coloca pra gente ajudar. Ah, não quero ajudar fulano não, porque fulano não quer nada com Deus. Fulano só bebe, fulano só faz isso, só faz aquilo. Não, fulano não quer nada com Deus não, vou ficar perdendo meu tempo, que nem Jonas. Jonas não queria pregar para aquela cidade, por quê? Porque aquelas pessoas faziam muitas coisas erradas, matavam pessoas que chegavam lá para pregar a palavra de Deus, e os corpos ficavam lá jogados na cidade. Então Jonas não queria, Jonas achava que aquelas pessoas não mereciam arrependimento, que aquelas pessoas não mereciam conhecer a Deus pelas coisas que eles faziam. Mas quem somos nós para decidirmos quem tem que receber a Deus, quem não? Quem merece arrependimento ou não? Nós não somos ninguém. Se nós mesmos, que éramos pecadores, que fazíamos tudo de errado naquele mundo, nós, pela misericórdia de Deus, recebemos arrependimento. Deus nos perdoou, nos lavou, nos purificou. Então, quem somos nós para decidirmos quem vai ou não receber arrependimento de Deus? E Jonas era assim, ele não queria ir para aquela cidade porque ele achava que aquele povo não merecia arrependimento. E aí o que ele fez? Não, eu vou fugir da presença de Deus. Deus mandou eu ir para lá, mas não, eu vou para outra cidade. Só que quando Deus manda, nós temos que obedecer. Quando Deus fala, nós temos que obedecer. Porque se nós não obedecemos, aí sim virá uma tempestade sobre a nossa vida. E não tem ninguém que nos evitará disso. Não tem ninguém que fará com que essa tempestade cesse, a não ser nós mesmos. A partir do momento que obedecemos e ouvimos a voz de Deus e fazemos o que Deus mandou a gente fazer. Muitas das vezes tem bênçãos retidas na nossa vida justamente por isso. Às vezes não recebemos aquilo que almejamos, que tanto pedimos por causa disso, por causa dessa desobediência. Por Deus nos mandar fazer algo e a gente não fazer. E só vai acabar essa tempestade a partir do momento que fizermos o que Deus nos mandou fazer. Nós é quem decidimos. Entendeu? O que queremos da nossa vida. E às vezes você tem dado carona para Jonas. Às vezes você tem dado carona para Jonas na sua vida.
Às vezes você tem andado com as pessoas erradas. Você tem andado com aquela pessoa que está fugindo de Deus, que não quer nada com Deus. Aquela pessoa que Deus está ali, martelando ali na vida dela para que ela se arrependa, para que ela mude de vida. E ela não quer, está insistindo, está persistindo no erro, no pecado. E às vezes você tem andado com essa pessoa. Você também vai passar pela tempestade, porque esses marinheiros, eles não tinham nada a ver com o problema de Jonas, eles não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, só que eles acabaram sofrendo também essa tempestade, porque Jonas estava no barco. Então, às vezes, você tem andado com Jonas, você tem dado carona para Jonas, e é por isso também que a sua vida está passando por esses problemas, por essas dificuldades. Então, não dê carona para Jonas, não dê. Jogue Jonas do seu barco. Quem é Jonas do seu barco? É a desobediência? É a rebeldia? Que você insiste em persistir no erro, no pecado, na lama? Não, porque Deus quer que eu largue esse pecado, mas eu não quero largar. E eu não vou largar. Você continua insistindo nesse pecado. Você continua querendo se sujar, se lambuzar nessa lama, nesse lodo, enquanto Deus manda você largar esse pecado, enquanto Deus manda você se consertar, se endireitar. Às vezes é algo que Deus está pedindo para você fazer e você não quer fazer, ou algo que Deus está falando, não faça, coloque um fim nisso, não ande com fulano, não viva essa vida, e você tem vivido, e é por isso que você tem passado por essa tempestade, por essa luta na sua vida. Então toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você dá carona na sua vida. Às vezes essa pessoa está fugindo de Deus também, e você também vai acabar passando pela mesma tempestade que ela. Então jogue Jonas do seu barco, seja o que for. É a rebeldia? É um pecado? É algo que você está fazendo que Deus não quer que você faça? Jogue para fora da sua vida, jogue para fora do seu barco, porque a partir do momento que você jogar para fora, a sua tempestade vai cessar, a sua luta vai ter fim, a sua dor vai passar, mas para isso você tem que fazer a vontade de Deus. Aquelas pessoas tiveram que jogar um monte de coisas de dentro do barco para fora, para que aquele barco não se arrebentasse. E o que você tem perdido? Quais são as coisas que você tem perdido por desobediência a Deus? Quais são as coisas que você está perdendo por ser desobediente, por ser rebelde, por não fazer o que Deus está mandando, por não largar aquele pecado que você sabe que não é para você cometer? O que você tem perdido? Às vezes você tem perdido muitas bênçãos. Às vezes você tem perdido o seu filho, seu marido para amante, seus filhos para droga, a sua filha para o mundo. Às vezes você tem perdido o emprego porque você não tem obedecido a Deus. Às vezes você tem perdido o seu casamento porque você tem feito tudo de errado. Então o que você tem perdido? O que você tem tido que jogar para fora do barco por você estar sendo rebelde? Não seja rebelde. A partir de hoje, dobre seus joelhos e fala: Deus, onde eu errei, onde eu estou errando, o que o Senhor quer que eu faça, qual a vontade do Senhor para a minha vida, quais são os planos do Senhor para a minha vida. Deus, Ele vai te mostrar, e faça apenas o que Deus te chamou para fazer. Não queira agarrar o mundo, não queira agarrar o mundo inteiro e perder a sua salvação e perder a sua vida. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa. Ah, não, porque eu vou fazer isso. E a gente acaba aqui fazendo tudo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. E o que Deus pediu para a gente fazer, a gente não faz. Eu falo por experiência própria, porque há um tempo atrás, eu passei por uma luta muito grande na minha vida. E eu ficava toda hora me perguntando: por que, Deus? Por que, se eu tenho feito a tua vontade, se eu estou andando nos teus caminhos, se eu não estou fazendo nada de errado, por que essa situação? Por quê? E eu ficava: meu Deus, por quê? Eu não aguento mais. Até quando isso vai passar? Até quando? E Deus foi me dando a palavra de Jonas. E eu falava: ai não, já li sobre Jonas. Não. E tudo que eu abria no YouTube, assim, de pregação para me assistir, vinha de Jonas. Jonas. Quando não vinha Jonas, vinha algo
totalmente parecido com Jonas. E eu falava, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus falou, eu quero que você leia Jonas, eu quero que você fale de Jonas, eu quero. E eu comecei a ler Jonas. E eu falei, meu Deus, é o que está acontecendo comigo. Enquanto eu não obedecer, enquanto eu não fazer o que Deus está mandando eu fazer, essa tempestade não vai passar na minha vida. Só que algo que eu tenho certeza que Deus chamou para me fazer é algo que eu não queria fazer. Porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo, porque eu acho que eu não sou para isso. E Deus falou, não, eu te chamei para isso. Eu te chamei, você tem o dom disso. E eu falava, não, Deus, eu não tenho dom. Eu estou aprendendo, eu estou começando a aprender. Né? E Deus falou, eu quero que você faça isso. E toda vez que Deus me chamava para fazer algo, para me fazer isso, eu ia fazer outra coisa. E eu voltava ali frustrada, eu falava, não, meu Deus, por que eu não fiz o que o Senhor pediu? Mas é porque eu não consigo, Deus, eu me sinto amarrada, eu me sinto travada, eu me sinto com medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. E Deus falou, não, mas eu quero que você faça. E aí teve um dia que eu estava na igreja, e eu senti uma pontada muito forte nas minhas costas, que eu até fiquei com medo assim, eu falei, meu Deus, e foi bem na hora, um pouquinho antes de me chamarem para uma oportunidade. E eu peguei e falei, eu vou fazer, meu Deus, o que o Senhor pediu. E eu fui lá e eu dei um versículo, mas eu dei um versículo assim, tremendo, meu coração acelerado, tremendo. Mas eu voltei como se... Sabe quando você volta limpa, esvaziada de todo peso? De todo peso. E a partir do momento que eu dei aquele versículo, eu voltei para o meu lugar e eu voltei leve, sabe? Com um desejo cumprido. Não, Deus, eu fiz o que o Senhor pediu. O Senhor mandou dar essa palavra, então eu dei, meu Deus. E eu voltei bem. E eu não senti mais aquela dor. E aí depois, Deus continuou confirmando no meu coração que era para me continuar dando uma palavra, num versículo, o que fosse ali na frente. E eu falei, ai não, Deus, eu não consigo. Eu dei aquele, mas eu não consigo. E eu continuei louvando. Quando eu tinha as oportunidades, eu continuava louvando. E Deus continuou insistindo. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte nas minhas costas. Eu comecei a sentir uma dor muito forte. Uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu fui, pra vocês verem, eu fui no médico 2 vezes por causa dessa dor. Porque era muito forte. Nunca tinha tido essa dor na minha vida. E sempre vinha aquilo no meu coração. De Jonas, você tá fugindo do que eu te chamei para fazer. Falei, Deus, mas eu não sou pregadora, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu erro, às vezes eu vou falar uma coisa, eu falo outra. E eu vou lá na frente, eu começo a tremer, eu travo, eu não consigo olhar para as pessoas. E Deus falou assim, não fui eu que fiz a boca? Eu lembrei daquela passagem de Moisés, não fui eu que fiz a boca? Não fui eu? Então eu vou colocar palavras na sua boca. Eu vou te usar. Eu vou te usar. E eu falei, meu Deus, que forte. Porque assim, foi na hora que eu tava reclamando assim com Deus, falando que eu não tinha como, que eu não sabia falar, que eu não sabia isso, não sabia aquilo, que veio essa palavra na minha boca. Veio essa palavra na minha mente, no meu coração. E eu falei, meu Deus, uma que eu nunca li sobre essa palavra de Moisés. E aí veio no meu coração, não fui eu que fiz a boca? Então eu vou colocar palavras na sua boca. Eu vou te usar. Não precisa você se preocupar, você só vai fazer o que eu tô falando para fazer. E às vezes a gente começa a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. E a gente está perdendo tempo. Por que a gente está perdendo tempo? Porque Deus, Ele quer que nós façamos a vontade dEle para poder receber as bênçãos de Deus. E às vezes a gente fica perdendo tempo. Às vezes passa anos, passa dias, passa meses. Passa dias, passa meses, passa anos.
e a gente não recebe aquela bênção. E Deus fala, eu tô com a bênção aqui. A culpa não é minha, a culpa é sua. É você que está evitando com que ela chegue nas tuas mãos. É você que está evitando dela chegar na tua vida. Porque eu estou mandando você fazer uma coisa e você está fazendo outra. Eu estou mandando você ir por esse caminho e você está indo por esse. Eu estou mandando você largar esse pecado e você não está largando. Então o problema não é meu, o problema é seu. Eu estou aqui, fiel e justo, disposto a te abençoar, disposto a acabar com essa luta, com essa tempestade, com esses problemas que estão afligindo a sua vida. Mas é você que está evitando isso. É você que está prolongando o seu sofrimento. É você que está prolongando os dias, os meses e os anos na sua vida. É você que está deixando de receber a bênção, não sou eu. Então, a partir do momento que a gente faz o que Deus não nos chamou para fazer, a gente está perdendo tempo. A gente está aumentando dias, meses e anos na nossa vida. Por causa da nossa desobediência. Então que a partir de hoje a gente venha começar a fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Que a gente venha fazer o que Deus está pedindo para a gente fazer. Que a gente venha largar o pecado que Deus não quer que a gente faça. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Não é fácil você largar o pecado. Não é fácil você deixar de fazer algo que está ali alimentando a sua carne, a sua vontade, o seu eu. Não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, com Deus do nosso lado, nós conseguimos. Porque a Bíblia mesmo fala, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, se Deus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Com a ajuda dele. Ele nos dando força. Ele sendo com a gente. Porque Deus é com a gente. Mesmo quando a gente insiste em não ser com ele. Então, que a partir de hoje, a gente venha fazer o que Deus nos chamou para fazer. Que a gente não venha ser que nem Jonas, desobediente, que fica achando que as pessoas não merecem arrependimento. Não. Vamos fazer o que Deus mandou. Se Deus quer que a gente cuide de alguém, vamos cuidar dessa pessoa. Até o fim, porque quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente só leva a palavra. Deus é quem toca, Deus é quem muda, Deus é quem transforma o coração daquela pessoa. Então, se é pra gente ajudar alguém, vamos ajudar. Se é pra gente fazer algo, vamos fazer. Vamos fazer somente o que Deus pediu para que a gente faça. E você vai ver como essa tempestade, essa luta, esse problema, essa dificuldade que você está passando, ela vai cessar. A partir do momento que você começar a fazer o que Deus quer que você faça. Eu comecei a fazer o que Deus pediu para me fazer. Mas de vez em quando ainda estou relutando. E aí é onde a dor vem, sabe? É onde Deus fala, você lembra o que eu falei para você? A partir do momento que você começar a fazer o que eu estou pedindo, eu vou cessar essa dor, essa enfermidade, esse mal na sua vida. E às vezes mesmo com a dor a gente continua insistindo. Não, Deus, mas não. Tem outras pessoas que merecem, né? Tem outras pessoas que pregam melhor do que eu. Tem outras pessoas que falam melhor do que eu. Mas Deus, Ele não chamou quem sabe pregar. Ele não chamou quem sabe louvar. Ele não chamou quem sabe dirigir um culto. Ele não chamou quem faz o melhor, quem sabe fazer melhor, quem tem faculdade, quem tem diploma. Não, Deus, Ele não chamou essas pessoas. Deus chamou realmente aqueles que não sabem falar, aqueles que não sabem fazer nada, aqueles que não sabem louvar, porque é Ele quem vai dar o dom, é Ele quem vai aperfeiçoar, é Ele quem vai capacitar. Então, Deus, Ele não chamou preparado. Não, Ele vai preparar o que Ele escolheu. Entendeu? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Porque se fosse para Deus chamar aquele cantor profissional, Ele teria tirado esses cantores do mundo e teriam trazido para a obra dele. Mas não, Ele chamou nós que não sabemos louvar, que não sabemos falar, que não sabemos fazer nada. Porque é Ele quem vai nos instruir, é Ele quem vai nos dar direção, sabedoria. É Ele quem vai colocar palavra na nossa boca. É Ele quem nos vai capacitar. Ele vai capacitar os que Ele escolheu. O que Ele chamou. Então que a gente venha parar, a partir de hoje que a gente venha parar de nos menosprezar, de acharmos que não podemos isso, que não podemos aquilo, porque quem faz a obra na nossa vida é Deus. Quem vai nos mudar, nos transformar é Deus. Quem vai nos capacitar é Deus. Quem vai nos dar sabedoria para louvarmos, para pregar a palavra dele, para falarmos dele para as pessoas que estão sofrendo é Ele.
A gente não tem que se preocupar, a gente só tem que ir fazer. Não se preocupe. Vá. Não faça que nem Jonas. Não se preocupe se aquela cidade não vai se converter ou não. Se aquela cidade merece ou não arrependimento. Faça o que Deus te mandou. Vá àquela cidade e faça. Faça o que Deus está mandando você fazer. E a obra que Deus vai fazer naquela cidade é dele. O problema é dele. Ele vai fazer, não é você. Se preocupe apenas no que ele te pediu para fazer. Deus, o Senhor mandou eu ir para aquela cidade? Tá bom, então eu vou. Agora, se aquele povo vai receber a tua palavra ou não, isso daí é com o Senhor, porque é o Senhor quem tem o poder de tocar, de mudar os corações. Vou fazer a minha parte, é para mim? Então eu vou. Vá, faça o que Deus mandou. O resto, Deus, ele vai te capacitar, ele vai colocar palavras na sua boca, ele vai te dar direção, ele vai te instruir, vai te orientar. Faça apenas o que Deus pediu para você fazer e você vai ver essa tempestade cessando da sua vida. Não faça como Jonas, que foi parar dentro do ventre de uma baleia e ficou ali 3 dias. E ele só saiu quando ele se arrependeu da desobediência dele. Então não espere você sofrer mais do que você já está sofrendo para você se arrepender da sua desobediência. Se arrependa agora enquanto há tempo. Peça para Deus mudar, transformar a sua vida. E eu tenho certeza que essa tempestade ela vai cessar na sua vida. Fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser.